A Rádio Onda Postos, 12:39. Voltamos aqui com o Onda Mais, aqui com o Reina e com a Aline Rodrigues. Bom, Reinaldo, como a gente já tinha falado no bloco anterior, a gente está recebendo hoje aqui a Mariana Balau Silveira, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, e com ela a gente vai bater um papo sobre mudanças climáticas, né? Um assunto que tá muito em alta, principalmente nesse mês. Bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Aline. Mariana, dia 16 de março agora foi o Dia Nacional da Conscientização das Mudanças Climáticas. E o que se tem comentado nesse cenário, né? Nessa semana, principalmente, a gente viu aí que foi apresentado um projeto em que a gente chegou num ponto em que, se os países não cumprirem as metas de redução, os efeitos, as consequências serão as mais terríveis possíveis. É isso mesmo. Na verdade, esse tema tem sido discutido na agenda internacional desde os anos 70, na Conferência de Estocolmo das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem. E ao longo dos anos, esse tema vem aparecendo na agenda internacional com maior frequência e acompanhando também a gravidade do problema, né? O problema da mudança do clima, ele é fundamentalmente esse aumento da temperatura média no mundo, e o que significa, em alguns lugares, temperaturas mais baixas, em outros temperaturas mais altas, ondas de calor, tempestades, estiagem. Então, esse é um problema que ele é antigo, mas o Dia Nacional da Conscientização é relativamente novo, né? Ele é de 2011, e a ideia é que esse assunto seja debatido no Brasil de maneira mais popularizada, né? Que a população fique sabendo desse problema e também tome atitudes no sentido de contribuir para reduzir esse quadro que é tão alarmante. Mariana, e você concorda que já não se trata mais de uma crise climática, mas também de uma crise humanitária? Com certeza, né? Como eu tinha dito, né? Esse aumento médio da temperatura global, ele tem uma série de consequências. Uma das consequências mais graves tem sido o aumento do nível dos mares, que inclusive no relatório do IPCC que saiu essa semana, ele já é dado como irreversível, né? Então você tem um aumento do nível dos mares que inviabiliza a vida em vários países ilha, né? Pouca gente pensa sobre isso, mas em torno ali de 25% dos países no mundo são insulares ou estão numa situação ali de áreas costeiras muito, muito vulnerável. Então você tem uma população que habita esses lugares. Se a temperatura média do globo aumenta, o nível dos mares aumenta, essa população é obrigada a se deslocar, a emigrar, né? Sair do seu território e ir para algum outro território que dê asilo, que entenda essa população enquanto refugiado. O grande problema é que hoje, no direito internacional, a categoria de refugiado não acolhe esse grupo de pessoas. Refugiado pelas Nações Unidas é aquele que está fugindo de uma ameaça política, religiosa, relacionada à sua orientação sexual, mas não entra a questão climática. Então isso é um tema gravíssimo, porque isso leva a uma série de crises humanitárias sucessivas, como que já tem acontecido em vários lugares do mundo, né? Países como Tuvalu, Kiribati, Fiji, Ilhas Marshall já sofrem com esse problema, e é um problema que hoje ele está acontecendo, né? Não é uma coisa que daqui 10, 15, 20 anos a gente vai observar, já é um fenômeno corrente. E em relação às relações, né, entre os países, se a gente continuar nesse ambiente, né, de guerra, de discordância, isso não vai colaborar em nada para que a gente consiga fazer alguma coisa para amenizar os impactos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a principal arena de cooperação, de busca por diálogo, de busca por soluções que não sejam conflitos, vem sendo as Nações Unidas. No âmbito das Nações Unidas, duas decisões se destacam no campo das mudanças do clima: o Protocolo de Quioto dos anos 90 e o Acordo de Paris, agora mais recente, em 2015. Então, o que a gente tem de possibilidade de diálogo está circunscrito, está ligado ao Acordo de Paris. Então, se a gente tiver um futuro em que soluções cooperativas sejam possíveis,
se os países definirem metas de redução de emissões, ou seja, se eles abrirem mão de queimar gases de efeito estufa, que vem principalmente dos combustíveis fósseis, se optarem por soluções mais sustentáveis, energia eólica, energia solar, e uma série de outras alternativas que a gente tem hoje à disposição, com certeza é um quadro que ele pode ser minimizado, né? Não é um quadro que pode ser revertido, e eu acho que isso é o que mais assusta. Os últimos relatórios do IPCC falam sobre a irreversibilidade, ou seja, não dá para voltar atrás, mas dá para evitar que fique pior. E isso vai depender principalmente da boa vontade, e não só, né? Não é uma questão de boa vontade, mas ambição e vontade política dos principais emissores. Hoje, principalmente China e Estados Unidos. A gente está recebendo aqui a Mariana Balau Silveira, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC Minas Campus Poços de Caldas, e com ela a gente está batendo um papo sobre as mudanças climáticas. A gente conversava aqui agora há pouco nos bastidores. Muitas vezes a gente tem aquela falsa sensação de que, quando se fala em mudanças climáticas, tá falando de coisas que acontecem em outros países, mas não, é uma realidade que já tá entre a gente já faz um tempo, né, Mariana? Exatamente. Aqui no Brasil, nos últimos anos, o número de eventos extremos climáticos, né, que são essas tempestades muito fortes, esses deslizamentos de terra que não são previsíveis, na verdade, o poder público sabe que vai acontecer, mas não sabe o nível, né, preocupante desses extremos climáticos. E o mais recente foi o do litoral norte paulista, né? Os eventos de chuva do início desse ano, que levaram a deslizamentos de terra, um número grande da população ficou sem casa, ficou desabrigada. Então, isso é um problema de política pública também, né? Isso cai nas mãos do prefeito, cai nas mãos do governador, e muitas vezes a gente não associa isso à mudança do clima, né? E isso que aconteceu no litoral norte paulista é um evento extremo climático, não é um acontecimento que a gente pode atribuir ao acaso. Ele pode ser atribuído a esse nível elevado de emissões, que por sua vez leva ao aumento médio da temperatura, né, na Terra, e toda uma série de desequilíbrios. Então, olhando para o caso do litoral norte paulista, o que chama atenção são as pessoas que foram vítimas, né? Porque você tem muitas vezes construções ali imobiliárias milionárias, né? As pessoas habitando essas construções, e elas mesmas não são afetadas pelo problema, né? Quem mais foi afetado pelo problema é a população que mora nas áreas mais vulneráveis, né? A população mais pobre, muitas vezes são as mulheres. Então é uma questão também de desproporcionalidade, né? O que nas relações internacionais a gente chama de justiça climática, né? Essa coisa de a população, ela não é afetada no mesmo grau pelo problema, e atinge o Brasil, tem atingido as várias camadas da sociedade brasileira há algum tempo, e a gente não tem dado esse nome, né, de mudança climática. Mariana, trazendo mais para perto ainda da gente, a gente teve também aqui a rodovia, né, a BR-459, que ficou interditada devido, né, a buraco nela, as pessoas não conseguiram passar. Isso afetou moradores, né, trabalhadores daquela região que precisavam se locomover para outras cidades do estado de São Paulo, que precisavam levar aí as suas mercadorias, afetadas também por esse acontecimento. E aqui em Poços de Caldas a gente presenciou as chuvas, né, a João Pinheiro alagada também. Exatamente, é um nível de chuva, né, que há muito tempo a gente não via. Em 2016 teve aquele evento climático extremo, com enchente aqui no centro, mas esse ano um novo evento climático extremo, e a gente tem que dar esse nome, porque um evento climático extremo é exatamente consequência da mudança do clima. Não é um acaso, não foi, né, uma chuva mais intensa porque o clima é assim imprevisível, não, né? Foi uma consequência deliberada desse modo de produção e consumo na atualidade, né? Mais emissão de gás de efeito estufa leva a esse aumento médio da temperatura global e a essas várias consequências em cadeia, né? E isso não vai acabar. O último relatório, de novo mencionando ele aqui, o último relatório do IPCC, ele aponta que
os eventos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes, né? Numa média aí de 2 a 3 eventos climáticos extremos no mundo todos os dias. Então isso é muita coisa, né? A gente às vezes não se dá conta disso. Mariana, e para a gente finalizar, o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para poder colaborar de alguma forma para que amenize a situação? Eu acho que uma das principais contribuições tem a ver com o dia 16 de março, o dia da conscientização. É se conscientizar sobre o problema da mudança do clima, sobre como ele afeta desproporcionalmente as diferentes camadas da população, sobre como na estrutura dos países, alguns países têm contribuições históricas mais elevadas que outros, e no nosso dia a dia adotar práticas de consumo que sejam sensíveis a isso. Por exemplo, procurar saber se, por exemplo, uma coisa que a gente está comendo leva óleo de palma. Óleo de palma é o principal subproduto, é o subproduto mais barato da maioria das comidas industrializadas hoje. E para se produzir óleo de palma no nível em que se está produzindo hoje, você precisa desmatar florestas tropicais. Esse é um problemão na Indonésia. E a maioria das coisas que a gente come leva óleo de palma. Outra coisa é o nosso consumo em termos das roupas que a gente usa, enfim, do carro que a gente dirige. É claro que hoje o carro elétrico ainda está numa categoria de preço inviável para a maioria da população, mas é isso. A demanda por esses serviços vai levando a ajustes também, né, no preço desses produtos que são mais sustentáveis. Então eu acho que o principal recado primeiro, a educação sobre esse tema, se conscientizar sobre a importância desse tema e saber que ele está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, e pensar nas nossas escolhas em termos de consumo, de produção, né? Uma das atividades que mais emite gás de efeito estufa é o consumo de carne. Não precisa virar vegetariano, vegano, se isso não for compatível com o seu modo de vida, mas deixar de comer carne 1, 2 vezes por semana já contribui com certeza para a pegada de carbono. Então, eu acho que educação e as escolhas diárias.